para te amarmos acima de todas as coisas e ao nosso próximo, tal como Jesus ama. O Senhor nos chamou para buscarmos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas, Senhor, seriam acrescentadas segundo aquilo que o Senhor tem de propósito para nós. Faça-nos não somente saber isso, mas faça-nos, Senhor, crer nisso, de tal maneira que vivamos, Senhor Deus, assim, buscando a Ti, colocando a Ti logo de cara quando acordamos, colocando nossa vida em Tuas mãos e querendo saber a Tua vontade. Do que durante o dia vivamos para Te glorificar, e ao deitarmos, Deus, que saibamos que foi o Senhor que nos sustentou, que nos livrou e que nos fortaleceu. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. Que esse momento seja um momento de crescimento, de estudo, Senhor, para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amados, acredito eu que hoje a gente termina de falar sobre perdão. Não estou prometendo, estou falando que eu acredito que. Então eu não vou fazer um apanhado das últimas aulas, porque a gente vem 4 aulas já falando sobre perdão. E a última a gente pegou Mateus 18, mas a gente pegou um pouco antes. A gente falou da ovelha que se perde, lembra? A gente falou da moeda que se perde. A gente tem a história do filho pródigo. É sempre Deus indo reconciliar, indo buscar. Até que a gente chegou em Mateus 18. Em Mateus 18 a gente falou daquele que a gente fica sabendo que alguém tem algo contra a gente, lembra? E se você souber disso, você vai até essa pessoa uma vez, vai até essa pessoa a segunda vez. E se essa pessoa não ouviu, não quis a reconciliação, a gente vai e leva essa pessoa até a igreja. E aqui eu quero, depois, gente, é só ler lá Mateus 18, que a gente já passou por isso, eu só estou recapitulando, mas a gente ainda vai falar um pouquinho sobre Mateus 18, que eu falei que é o puxão de orelha dos céus. E aí a gente falou que a igreja, ela está cumprindo aquele papel que Jesus já tinha dito para Pedro em Mateus 16. O que ligares na terra, será ligado no céu. Lembra? O que desligares será desligado. Quer dizer, essa autoridade que o Senhor deu à igreja, da igreja em concordância com Jesus, nós sermos esses que ligam e que desligam. E aí a gente vai lembrar um pouquinho. Esses dias eu conversando, não lembro com quem, não lembro. E essa pessoa ela falava como sobre tudo que pedires ao Pai, crendo, recebereis, que está em Mateus também. E aí eu conversava com essa pessoa, depois cheguei em casa, eu fiz tipo um mini estudo e enviei para essa pessoa, para dizer que quando a gente vai ver que Jesus fala sobre o que pedires ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis, ele tinha acabado de falar qual é a vontade dele. Então a gente vai orar segundo a vontade dele. Por quê? Porque era isso que ele tinha ensinado em Mateus 6, a partir do verso 9, quando fala do Pai Nosso. Que seja feita a tua vontade aqui na terra, tal como é nos céus. Por quê? O Senhor não vai responder uma oração que não é favorável ao plano dele, que não está de acordo à vontade dele. É por isso que Tiago chega a dizer: pedis e não receberes, porque pedis mal. Por que pediu mal? Para gastar nos seus próprios deleites. Não tem a ver com a vontade de Deus, não tem a ver com a glória de Deus. Pastor, o senhor está dizendo então que Deus não vai responder as minhas orações? Não, ele vai responder com sim naquilo que ele aprova, com não naquilo que ele reprova, porque há um projeto de Deus para as nossas vidas. Aquilo que tem a ver com o reino dele, com a vontade dele, é óbvio que ele vai responder. Eu gosto muito quando Paulo, ele não tem preocupação em escrever assim, ó, eu quis ir pregar para eles, mas o Espírito Santo me impediu. Paulo está falando que, olha, eu queria levar o evangelho lá. Tem alguma coisa de mal ele levar o evangelho? Tem, gente? Não. Mas Deus tinha outros planos para Paulo. E aí vem a passagem que a gente tanto conhece, né? Passe a Macedônia. Isto é, Paulo queria ouvir a Deus,
tinha um propósito no coração de Paulo, mas Deus falou, eu tenho um outro propósito, eu tenho uma outra necessidade, eu tenho uma outra missão mais urgente. E aí voltando para Mateus 18, ele vai falar de novo, que ligardes na terra, será ligado no céu. O que é esse ligar? Vamos para lá em Mateus 18, por favor. Se eu não me engano, é a partir do verso 15, a partir do verso 15 que começa a história que na minha Bíblia tem como título, como tratar a ofensa de um irmão. E aí no 18, ele vai falar, digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Vamos aqui trabalhar um pouquinho nisso aí, para depois a gente continuar no puxão de orelha, e a gente continuar no perdão. Preste atenção, filha, posso te usar? Vem cá, não é vergonha não, é só para ter alguém do meu lado. Não, vamos lá. Olha só, eu soube que a Rebeca tem algo contra mim. Não é isso que o texto fala? Não sou eu que tenho contra ela, eu vou até ela. E ela está de coração durão, falou, problema teu. E aí, peguei lá o Josias e o Celso, trouxe de novo. Nós três fomos até a Rebeca, ela falou, agora o problema é de vocês. E aí não deu certo, eu vou chegar até a igreja, valeu, era só isso. Até a igreja eu vou falar, olha, está acontecendo isso. A Rebeca está assim, a igreja vai tentar ouvir a Rebeca vai falar, agora o problema é da igreja, não estou nem aí para vocês. E aí a Bíblia fala que para considerá-la como gentia ou publicana, eu expliquei isso, lembra? Que isso não é para a gente abandonar a pessoa, é entender que essa pessoa precisa ser amada, mas ela também precisa entender, a gente precisa entender que ela não quer de fato Cristo, então a gente tem que olhar como alguém que não nasceu de novo, que precisa ser alcançado. Mas preste atenção, como não dá para ser igreja Cristo em casa, porque aqui Jesus está falando que a última tentativa é levar a pessoa aonde? Na igreja. Porque foi para essa igreja que o Senhor deu autoridade. Lembra? Lá que a gente começou no estudo, Pedro. E te digo isso. E vai falar, e tudo que ligarde na terra será ligado no céu. Isto é, ali era Pedro, como o primeiro que era quem estava na conversa. Mas aqui a gente vê que já é para a igreja toda. Então a igreja, se de fato, isso que a gente precisa entender, eu já preguei aqui algumas vezes, falando que culto não é individual, que a igreja ela não é uma composição de pessoas em suas individualidades, ela é uma composição de pessoas diferentes em sua unidade, em sua comunhão. Isto é, não é Marluz que vem aqui só para buscar o que quer, aprovar o que ela acha legal e reprovar o que ela acha ruim. E aí de igual maneira vem o Júnior, não. Aqui é onde nós nunca permitimos que as nossas diferenças virem indiferenças. Então todos nós viemos para abençoarmos uns aos outros e todos entendem que tem que glorificar a Deus. Não é satisfazer a nossa vontade, é satisfazer a vontade de Deus. Quando existe essa consciência da vontade de Deus, a igreja é essa que recebeu do Senhor autoridade para ligar e desligar. Estão me fazendo entender? Porque a igreja ela só vai ter essa autoridade se de fato ela está vivendo segundo o propósito de Deus. Mas aqui não está falando de uma pessoa, está falando da igreja. Então tem como igreja ser individual? Não tem. Tem como alguém achar que tem que ser só a nossa opinião? Só o nosso gosto? Ou então eu vou para lá, como eu falei no começo, a igreja do self-service, eu vou lá para receber o que eu quero e vou embora. Tem como ser igreja sem se comprometer com o reino de Deus? É óbvio, mas esse reino de Deus que se revela na congregação dos santos, tem como ser igreja sem esse comprometimento? Porque se não tiver comprometimento, como a gente vai julgar isso? Como a gente vai falar, olha, essa pessoa está resistindo tanto à graça de Deus, ela endureceu tanto o coração em relação a perdão,
que a gente agora tem que olhá-la, não é aquela disciplina de que fala, vai ficar no banco porque você pecou. Não, aqui é uma pessoa que não quer se render àquilo que é mandamento de Deus, aquilo que é vontade de Deus. Ela prefere ficar com a ponte quebrada em vez de ser reconciliada. Então a gente que olha uma pessoa assim fala, essa pessoa ainda não entendeu quem é Cristo. Ela não entendeu o que é o Evangelho. Então essa pessoa, a gente tem que olhá-la como alguém que precisa ser resgatada. Mas a gente precisa olhar, é onde eu quero bater agora, nessa tecla, de que a igreja, ela tem autoridade. Mas essa autoridade é quando a igreja, de fato, é a igreja do Senhor. Que o propósito dela é viver em comunhão para a glória de Deus. Porque só na comunhão e original, e aí a gente não tem, tem a Rebeca e o Nésimo, né, da música, mas o pessoal aí da música, aqui a ideia é de sinfonia. A palavra é a mesma palavra que a gente usa, esse ligardes é a mesma palavra da sinfonia, quando todos estão em no mesmo tom, uma mesma nota, né? Eu não sei o nome direito que se dá, mas seria tom, né? Na mesma afinação, tá? Aquilo ali que ninguém, olha, essa igreja, ela tem condições de poder desligar e desligar. Agora eu vou te fazer uma pergunta, isso é sério? Não, então vamos lá, pode dar ela. Em Mateus 16, o que o Senhor falou para Pedro? Quando Pedro fala, eis que te dou autoridade para ligardes e desligar. E ali ele já está falando sobre a igreja. Lembra que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Qual é a pedra? Ao reconhecimento de que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Senhor, é o fundamento. Esse fundamento que o próprio Pedro vai falar que o Senhor Jesus é a pedra angular, a pedra que foi rejeitada. Aí ali era uma conversa com Pedro. Quando chega aqui já não é mais Pedro, é todo mundo, porque nós que somos essa igreja que ele edificou. Então o que é? Leva até a igreja. Por quê? Se essa é a igreja que está de acordo com a vontade de Deus, e aqui a vontade seria o quê? Se a pessoa se enquadra nos ensinamentos de Deus ou não. Ela se enquadra nos mandamentos de Deus ou não. Não, é uma pessoa que está resistindo ao perdão. Ela está resistindo à reconciliação. Ela não quer fazer parte do corpo. Ela não quer ser alguém que vive segundo o coração de Deus. Se uma pessoa decidiu isso, logo ela não pode ser mais considerada igreja. Não pode ser mais considerada uma da gente. Mas é porque a gente vai expulsá-la como pessoa? Não. A gente apenas identificou que o coração dela não está no coração de Deus. Que o desejo dela não é viver segundo a vontade de Deus. Que ela está separando aquilo que o Espírito Santo une, que passamos a ser uma só família. Ela não quer ser una com a gente. Então aqui não quer ser una, recebe daqueles que querem ser a autoridade para falar, ó, nós concordamos que ela não está caminhando segundo a fé de Cristo Jesus. E aí essa igreja, enquanto ela é membro desse corpo, enquanto ela que faz parte dessa comunidade, a gente vai falar, olha, a gente vai ter que tratá-la agora como alguém que precisa ser trabalhado, se também ela deixar, para que ela entenda de fato o que é o Evangelho, o que é Jesus. Então, é a igreja comunidade. Comunidade. Não é assim que Deus tem o poder. Por exemplo, a igreja ela é espalhada pelo mundo. Tem várias denominações. Então, aqui não tem denominação. Não, aqui não é denominação. A não igreja... é você com Deus, se você aceita as normas de Deus ou não. Isso, mas a igreja, enquanto comunidade de onde essa pessoa faz parte, essa igreja que vai dizer se essa pessoa pode, digamos que fosse a igreja de Éfeso, porque você vai ver que na Bíblia a igreja ela recebe o nome da cidade onde ela está. Então digamos que fosse a igreja de Éfeso, e esse todo exemplo que eu dei da Rebeca, a igreja de Éfeso é o quê? Uma igreja que nasceu através de Paulo, da pregação dele lá em Atos 19, nasceu, ali o povo está congregando, e tem alguém lá que está nessa situação, como eu dei o exemplo da Rebeca, tentou uma, tentou duas, levou até a igreja. Então na igreja a pessoa ela resiste, ela fala, não quero, não vou perdoar
eu não quero, não gosto dele, o motivo que for, o que ele fez contra mim, não merece perdão, eu não vou perdoar. Se uma pessoa tem uma atitude dessa, logo ela está indo contra o próprio Deus, que é o que a gente já tem falado e vai falar mais ainda hoje. Mas fala no microfone. Mas se ele quiser continuar na igreja, ainda não está preparado, mas ele quer ficar aqui. Isso que eu estou te falando, a gente não vai expulsar a pessoa, a gente apenas vai olhar para ela entendendo que é uma pessoa que precisa nascer de novo. Se ela tem que nascer de novo, ela pode participar daquilo que é reino, que é obra de Deus? Não pode, mas o senhor falou que chama duas pessoas. Eu tenho exemplos. Eu falei não, a Bíblia que falou. Tá bom. Jesus que falou. Tá bom, eu tenho exemplos na minha vida que essas pessoas que foram chamadas para conversar e levou testemunha, ninguém está na igreja, nem essa testemunha e nem a pessoa que cometeu o erro. Estou falando, eu tenho experiência na minha vida assim. Tanto na igreja central, porque eu nasci na central, como eu na minha família. E membros da minha família que saíram da igreja por causa disso. Porque antigamente, eu sou da época que chamava particular, no gabinete, não dava certo, chamava com 2, não dava certo, pá, ia lá para frente. Pronto. A pessoa... Mas é isso que está dizendo aqui. Pastor, mas aí que está o problemão, isso, porque as pessoas saem. Então, minha amada, mas Jesus, quem puder achar aí, acho que é em Mateus que ele vai dizer assim, ó, saíram do nosso meio porque não eram uns do nosso. E, minha amada, mas a conversão, ela não é por imposição. A conversão é pelo desejo da pessoa. Porque Cristo não é o que vocês têm me ouvido falar, Cristo não é religião. Jesus, ele não veio para passar a mão na cabeça de ninguém. E a gente sabe disso de tantas passagens, como uma que eu falo sempre, que é que é João 6. João 6, Jesus multiplica os pães, veio uma multidão atrás dele. Ele vira por esse pessoal e fala, vocês estão me seguindo por causa do pão que perece. E aí ele começa a discursar, quando aí o pessoal começa a falar, duro é esse discurso, quem poderá resistir? Igual o Chapolin Colorado, né? Aí o pessoal vai embora, ficam os 12. Ele chega para os 12 e fala, vocês não querem ir também não? Ele vai atrás do pessoal? Jesus vai atrás do pessoal? O pessoal já ouviu, viu quem ele é, agora a decisão é do outro. Jesus cura 10 leprosos, quantos que voltam? 1. Ele vai atrás dos 9? Não. É o que a gente crê de livre arbítrio, é o que a gente crê. O pessoal que crê diferente vai falar, não, só voltou esse porque estava predestinado a voltar. Mas Jesus nunca veio para satisfazer o desejo individual de alguém ou forçar alguém a algo. Judas caminhou com ele todos aqueles anos, 3 anos. E no final a gente conhece a história de Judas. Quer dizer, é triste, eu tenho familiares, eu amava minha avó, ela sabe disso. E a não sei que Deus me surpreenda naquele dia, minha avó ela era mãe de santo, morreu assim. Dói, mas o que eu vou fazer? Me amava, gostava, falava para todo mundo, ela todo sabe que eu era o netinho querido dela, e falava para todo mundo que estava feliz de eu ser pastor, mas ela teve a decisão dela. Então não é porque dói que a gente vai negociar o evangelho. Não, você não entendeu, Marlúcio. Não, a gente não vai mandar. Mas é a escolha dela, Marlúcio. Tá, então, vamos pegar Judas. Judas caminhou quantos anos com Jesus? Quantos anos que Judas caminhou? 3 anos. Foi de vez em quando que eles se encontravam? Todos os dias. Judas fez milagres? Mas ele viu milagres? E eu ainda acho que ele fez. Porque quando o Senhor Jesus manda os 70 lá em Lucas, ele está junto. E aí eles voltam todos felizes porque os demônios os obedecem, os enfermos são curados. E Jesus vai falar assim, não alegrai-vos por causa disso. Antes alegrai-vos porque vosso nome está escrito no livro da vida.
3 anos ele ouviu os ensinamentos de Jesus? Ouviu. E qual foi a escolha dele? Trair Jesus e depois tirar a própria vida. Tu acha que não doeu no coração de Cristo? Ele poderia ter errado igual Pedro errou e depois se arrepender e está bem. Mas ele foi lá e tirou a própria vida. Então, por isso que diz, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Joio e trigo vão crescer juntos. É assim, todo mundo vai ser salvo? Não. Agora, a pessoa que saiu, na verdade, o que a Bíblia está falando, ela nunca de fato foi de Cristo. Na verdade, ou pelo menos naquele momento, ela decidiu falar, eu prefiro a minha vontade do que a vontade de Deus. Eu prefiro estar separado do que perdoar para entrar na comunhão. A escolha foi dela. Agora, a gente não pode deixar uma maçã estragar todas as outras maçãs. Ah, pastor, o senhor acabou de falar que joio e trigo vão crescer juntos. Sim, mas quando Jesus conta essa história, não sei se vocês já viram, o joio e o trigo, eles são assim, praticamente idênticos. Então ele fala, cuidado para não arrancar um e não arrancar o outro. Mas ele está falando daquilo que a gente ainda não conhece. Agora, aquilo que a gente já viu e conhece, aí ele nos deu autoridade. E doer, amada, vai doer. Tu acha que é fácil para um pai que vê os filhos se perderem? Para um pastor, alguém que ele trabalhou para caramba na pessoa? Por exemplo, tem um rapaz que ele se batizou junto comigo, a gente cresceu junto no Evangelho. Hoje ele está na milícia. E toda vez que eu lembro dele eu fico mal pra caraca. Mas éramos 3, o outro é presbítero da Assembleia de Deus. Mas ele preferiu outro caminho. É escolha. Então, pastor, eu entendo que são 3 oportunidades que foram dadas aí a uma pessoa, a um irmão, digamos assim, a um irmão. Mas ele optou por essa decisão. Ele não quer perdoar, o coração dele está endurecido. E a palavra do Senhor, ela não pode voltar atrás. O Senhor já nos ensina como fazer. Então, a pessoa não quer. O que podemos fazer? Né? O que podemos fazer? Continuar amando essa pessoa, continuar ensinando a ela, porque como foi dito aqui, ela precisa nascer de novo. Realmente, a pessoa que não sabe perdoar, desculpa se tem alguém aqui que não sabe perdoar, ela precisa nascer de novo. Ela realmente não conheceu o Senhor, porque o Senhor é perdão. Você pode ficar magoado, você pode ficar chateado, mas você tem que saber perdoar, porque o perdoar vem do Senhor. Então, no caso aí, são 3 oportunidades dadas à pessoa, mas ela não quer. Quem pode obrigar uma pessoa que não quer fazer algo a fazer? Obrigar não pode. Nós temos o livre-arbítrio e, no caso, a pessoa também. Né? Então, ela não quer perdoar. Então, vamos amar essa pessoa, vamos orientar essa pessoa, vamos ajudar ela, vamos ler com ela, mas a decisão é dela. Uhum. Essa pessoa, ela pode, enquanto que o Celso vai pegar o microfone, essa pessoa, ela poderia orar o Pai Nosso? Porque o Pai Nosso perdoa minhas dívidas como eu perdoo do próximo. E aí lá no final, lembra que eu falei que a gente para no 13, mas tem o 14, 15, que o Senhor fala assim, se você não perdoar, também não tem, de maneira bem resumida, se você não perdoar, também não tem perdão. Então, na verdade, apenas veio às claras como a pessoa ela já vivia. E esse é o papel da igreja. Fora da fé, está simplesmente reconhecendo o que ela é, não está amaldiçoando ela, não. Não, então, quando ele fala isso, olhe para essa pessoa com compaixão. Porque o que é resgatar o outro? É ser movido de compaixão pela vida, espiritualmente falando, miserável que o outro se encontra. Então, eu tenho que olhar para essa pessoa e falar, essa pessoa precisa ser resgatada. O senhor respondeu no que eu ia falar. A primeira, a segunda, a terceira, né, a igreja não quis mudar o nosso papel. Ter um olhar para essa pessoa de misericórdia, né? Porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã.
Essa misericórdia que Deus tem comigo, tem com a Margarete, tem com o senhor e vai ter com essa pessoa. E esse olhar de misericórdia pode ir devagarzinho amolecendo o coração dessa pessoa, mudando a mentalidade dessa pessoa, levando ela a um processo de conversão. Então, aí tu lembra que logo no começo do estudo, eu falei que o perdão é esse processo de reconciliação. E aí, se vocês lembram, quando a gente leu em Hebreus, eu falei, não tem a ver com quem o outro é, tem a ver com que a gente é em Deus para resgatar o outro, independente se a gente vai ser reconhecido, independentemente se o outro vai nos tratar bem, é a gente exalar Cristo para essa pessoa. Ela tem que encontrar o amor de Cristo em nós. Eu concordo com tudo que vocês estão falando. Só tem um detalhe. Que a gente está falando aqui em termos daqueles que saíram. Não é aquele que vocês chamaram em particular, chamou na frente da igreja, e essa pessoa deseja continuar na obra. Eu sou exemplo disso. Já contei aqui, vou repetir a cena. Eu estava devendo quando, há 30 anos atrás, minha sociedade deu errado. Só saiu. Eu cheguei perto do pastor, ele já morreu, posso falar o nome dele, pastor Lauro. Cheguei perto do pastor Lauro e falei, pastor Lauro, eu estou cheio de dívida, eu fazia parte da junta diacônio, fazia parte da secretária dos jovens. Cheguei perto do pastor, por respeito a ele, falei, pastor, eu estou passando um momento muito difícil de dívida, eu não acho correto eu estar na liderança de nada. Foi isso que sabe o que ele me respondeu? Acho que eu já contei e estou repetindo. É melhor você sair da igreja, porque pessoas que devem, não devem ficar na igreja. Tudo bem. Eu não saí, isso já tinha 30 anos, eu estou com 60 hoje. Eu não saí nem um dia, porque eu falei para ele assim, para o pastor Lauro, a igreja não é do senhor, a igreja é livre. Se o senhor me proibir entrar aqui, eu vou entrar em outra. Porque eu quero estar na casa do pai, não é porque eu dei um problema financeiro que eu tenho que sair da igreja, não. Agora, vamos partir para uma pessoa que é melindrosa. Tudo bem, se eu tivesse saído. Eu estava devendo. Quem é que não deve? Então, vamos lá. Mas Então, você... deixa eu terminar. Aí ele pegou, conversei com ele, ele falou assim, você faz o que você achar melhor. Eu não vou te proibir de entrar na igreja. Mas eu gostaria que você não viesse. Eu continuei vindo. Naquela turma que passou aquele processo, já não tem ninguém na igreja mais. Aquelas pessoas que eu assumi meu erro, ninguém me apontou o dedo, não estão na igreja, eles eram perfeitos. Como ele tem o direito, tudo bem, a igreja do Senhor tem o direito. O pastor, eu sou a favor, chama lá em particular e conversa, como o meu pastor Jonas falou. Eu não falei para ninguém na época, a minha briga foi com ele, mas eu não me afastei da igreja, fiquei na igreja. Mas eu não saí da igreja, porque ninguém sabia de nada, eu só fui pedindo para sair dos carros. Aí, o que aconteceu? Eu continuei na igreja, estou até hoje, nunca saí. Eu não sei um mês que eu saí, só que na minha época, já não tem mais ninguém na igreja da minha época. Então é muito triste, agora deixa eu te falar, só isso. O meu irmão, o pastor Lauro, o mesmo pastor Lauro, mandou ele saiu. Porque ele bebia cerveja. Terminou, morreu, bêbado num bar, numa briga de bar. Morreu bêbado. Meu irmão, o outro, ele também mandou sair, porque ele estava frequentando e namorando a menina católica. Saiu também, afastou da igreja. Então eu tenho experiências familiares. E tem experiências de uma menina que chegou lá na frente chorando, porque estava saindo com um homem casado. A igreja mandou ir lá contar na frente e tal, para perdoar ela, que ridículo. Daí a pobre da menina ficou marcada. E ela tem um caso com um homem casado. Aquilo para mim, eu tinha 20 anos. Achei aquilo um absurdo. Tudo bem, eu sou a favor, tudo bem. A igreja... Não, peraí. Agora eu não concordo com isso, não. Mas você embolou tudo, Marluz, com todo carinho. Embolou, deixa eu te falar. Embolou. O que a gente está falando aqui é sobre reconciliação. Reconciliação que se dá através do perdão. E a gente, lembra, vou voltar, a gente está falando... Caramba. Então, minha amada, deixa eu falar.
O negócio aqui é perdão. Cristo morreu para quê? Perdoar. Uma dívida que era e é impagável, que a gente inclusive vai tentar chegar lá ainda hoje. Ele morreu para isso. E o perdão que a gente está falando aqui é entre ir nesse ponto, porque a gente já vem falando sobre perdão, foram 3 ou 4 aulas, a gente vem falando. Nesse momento se tu sabes que alguém tem algo contra você, vai até essa pessoa. Tu vais para quê? Para resgatar essa pessoa. Vê como a história é diferente. A história aí, você contou, o cara já quis te dar uma banda. Então, aqui é o contrário. O que Jesus está falando vai buscar essa pessoa. Tenta sozinho, não deu? Não está falando de sair. Está falando, vamos lá, pega o texto. Eu não vou pegar não, você vai lá em casa. Mateus 18 vai falar, se você souber que alguém que o irmão teu tem algo contra você, não está falando que saiu, você sabe que alguém tem algo contra você, vai até lá para se reconciliar. Tenta você sozinho, não deu certo, tenta mais 2, tenta com a igreja. Essa pessoa não quer se reconciliar, ela não quer voltar à comunhão. Na verdade, até o que a Adonias falou, a gente só está oficializando o que ela mesmo já decidiu. Ela decidiu que não quer ser um com todo mundo. E o evangelho é para quem quer ser um. O teu caso, você queria ser uma. E outro mais, se você entrou numa sociedade e ela não deu certo, você não cometeu pecado nenhum. Mas digamos que tivesse sido pecado. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Pecamos com palavras, pensamentos e obras. Mas nesse caso é uma pessoa que quer viver desligada. Ela quer viver. O que a igreja fez oficializou a postura dela. Nessa oficialização da postura dela, falou, agora olhe para ela como quem tem que ser resgatado. Vê se não é diferente da história que tu está contando. Aqui a história é resgatar. Não tem a ver com o que você contou da sua vida, nem dos teus irmãos. Aprontou comigo. Eu procuro o Vanderlei para fazer as pazes com o Vanderlei. E na verdade aqui é até o contrário. Você soube que ele está com raiva de você, nem sabe por quê, nem sabe. Aí ele vai, não aceita. Vou chamar mais 2, eu entendi tudo isso. O que eu não gosto, quando a pessoa fala assim, entendeu? Leva na frente, entendeu? Isso Então, que eu estou falando. você não gostar, tá show, mas é o que a Bíblia diz. Mas que isso dói. Vou repetir, minha amada. Eu já ouvi, Vou repetir, minha amada. Eu não concordo, tem direito. Então tu não tá, então tem direito a não concordar com Jesus, como não quer concordar aquele que não quer perdoar. Eu sou a favor de perdoar. Eu já perdoo todo mundo. Para pensar o que eu estou falando. O teu direito de não concordar com o que Jesus mandou é o mesmo direito que tem uma pessoa que não quer perdoar. Porque aqui quem está falando não sou eu, é Jesus quem está falando. Eu não concordo com as situações que eu vi na central. Eu não tem nada a ver com o que o senhor está falando. Mas já eu não entendi. Eu não tô... É uma história à parte. Então, eu não estou falando. Outra história. Eu estou te falando da tua experiência. Eu estou te falando do qual é o caminho que Jesus nos deu. Qual é o caminho? O caminho aqui, ele não é de exclusão. O caminho é de reconciliação. Tenta uma, tenta 2, tenta 3. Quando ele fala para considerar a pessoa, uma pessoa que não ainda se converteu, ele não está falando para desistir, continua sendo reconciliação. Ele está falando agora, olhe para essa pessoa como quem precisa entender quem é Cristo. Quer dizer, não tem desistência da pessoa em momento nenhum. Apenas tem um olhar falando, olha, essa pessoa aí tem um coração endurecido. Ela precisa nascer de novo. Mas em momento nenhum está desistindo. Eu acho que nisso são 2 pontos. Quando uma pessoa já está convertida, ela entende que vive em um ambiente cristão, pessoas vivem em comunidade, na igreja, então o ato de levar, se chegar até terceiro momento, de levar à frente, ela não vai olhar como vou dizer, não vai ficar envergonhada, ela vai entender a situação, obviamente se ela for convertida, e se Deus quiser vai perdoar. Só que isso de olhar com gentil, eu acho que é muito da nossa postura
mudar com a pessoa no sentido de eu não posso cuidar não, eu não posso tratá-la ou talvez julgá-la como um cristão. Eu tenho que mudar a fita e falar, ok, tenho que trabalhar mais com essa pessoa. Mas eu acho que eu entendi o ponto da Marluce, que é o resultado, às vezes, da exposição. E eu acho que isso é muito da forma que, querendo ou não, né, as pessoas têm a tratar. O pastor, naquele caso, não tratou da maneira correta. Mas é aquilo, né? Todo mundo comete esses erros. Mas é essa visão. Se a pessoa se sentiu envergonhada ao ponto de sair, ela não entendeu de fato o evangelho. Ela poderia não entendeu tanto a intenção quanto o resultado daquilo. E pegando o que você falou, da pessoa, da igreja estigmatizar a pessoa, é uma igreja imatura. É uma igreja que também não entendeu o que é o evangelho. Me perdoa a expressão, é uma igreja que não faz o autoexame. Porque se a gente for se examinar, a gente vai ver que todos nós pecamos, todos nós falhamos. Todo mundo que está aqui só tem uma motivo. É por graça, misericórdia, compaixão, que resultou no perdão do Senhor Jesus. Porque ninguém merece estar com o nome escrito no livro da vida. Ninguém merece ser templo do Espírito Santo. Tudo é graça. Por isso que João vai dizer, aquele que diz que não comete pecado, já pecou, já está pecando. Então, quer dizer, nós estamos aqui porque brigamos com a gente mesmo para a gente não pecar mais. E quando pecamos, buscamos o perdão. Esse perdão que a gente busca com Deus, que ele tem que ser visto na vida da gente buscando uns com os outros. E é isso que Jesus está falando. Busca esse perdão, vai lá. E é interessante que as duas vezes que ele fala, ó, se você souber que teu irmão tem algo contra você. E aí a gente até falou sobre isso aqui, falou, tem gente que olha para o outro e já fala, não fui com a cara dele. Então o outro nem sabe que o outro não gosta dele, mas não gosta. E nesse dia até Joana falou, deu alguns exemplos disso. Então quer dizer, o momento todo é reconciliação. Só que quando a pessoa endureceu o coração, o que Jesus está falando? Olha agora para essa pessoa como quem precisa ser alcançado. Porque essa pessoa ainda não entendeu o que é o evangelho. E aí ele vai dizer, que é onde eu quero que a gente dê um puxão de orelha nos céus. Alguém abra aí, são 3 passagens que a gente vai ler. Deuteronômio 19, 15, um vai abrir aí. Deuteronômio 19, 15. O outro vai abrir em 2 Coríntios 13, 1. E o outro vai abrir em Hebreus 10, 28. E a gente vai ler nessa ordem. A gente vai ler Deuteronômio, Coríntios e Hebreus. 19, 15 de Deuteronômio, 2 Coríntios 13, 1 e Hebreus 10, 28. 2 Coríntios 13, 1, Hebreus 10, 28, Deuteronômio 19, 15. Quem for ler Deuteronômio, começa aí. Rebeca vai dar ali um micrófono. Quem vai ler Deuteronômio? Júnior vai ler Deuteronômio. A gente não vai conseguir terminar hoje. 19, 15. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. 2 Coríntios 13, 1. Esta é a 3ª vez que vou te convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Toda questão será decidida. Agora, quem está? Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então, agora eu vou ler lá onde a gente estava, em Mateus 18, verso 19. A gente está na mesma história, sim ou não? Que a história em algumas igrejas vai ter como tratar a ofensa de um irmão, a reconciliação. E aí no 18 ele tinha dito, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido ligado no céu.
Também vos digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Esse 2 ou 3 está falando sobre o quê? Testemunho. Então, mas qual foi o testemunho? Qual o contexto que ele está? Qual a história que a gente está contando? Então, aqui o que o texto está falando? Da autoridade da igreja, que ele já fala da igreja, depois ele chega a dar o exemplo de 2 ou 3. Por que ele está dando esse exemplo de 2 ou 3? Porque lá em Deuteronômio já tinha dito que pela boca de 2 ou 3 testemunha. Aí a gente vê que isso se repete. A gente foi em 2 Coríntios 13:1, falou a mesma coisa. A gente foi em Hebreus 10:28, que está falando diretamente sobre Deuteronômio, e ele falou a mesma coisa, pela boca de 2 ou 3 testemunha. Então, por que ele fala? Onde tiver 2, 3 reunidos, eu estou no meio. No meio é o quê? É uma igreja que está concordando com o Senhor. Ficou claro, gente, isso ou não? E lembra que a gente está falando, tentou, levou a igreja. Essa igreja, ela recebeu autoridade para ligar e desligar. Quando essa igreja recebeu autoridade e viu que a pessoa não quer uma vida de reconciliação, então o que vai acontecer com essa pessoa? Essa igreja vai dizer, olha, essa pessoa não é de fato um dos nossos ainda. Pode ser que se a gente investir, ela se torne. E aí ele vai falar, porque essa autoridade, basta ter testemunha. Essa testemunha é da igreja, que testemunhou que a pessoa não quer. Se a pessoa não quer, a igreja tem autoridade para, em nome de Jesus, falar, olha, não tem como a gente te ter como um nosso, mas a gente quer falar de Cristo para você. Pode continuar pegando a história da Marluce, ficar vindo que a gente vai tentar, vai cuidar de você, se você deixar, vai te amar, só que a pessoa ela não vai poder participar daquilo que a igreja de fato participa. Então, qual é a função aqui de 2 ou 3? Qual é, gente? Testemunhar. Então tem a ver que a igreja está vazia, mas a Bíblia falou, se tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor vai estar no meio. É isso que está dizendo o texto? Não. O texto está dizendo sobre testemunhas, igreja que faz o papel de testemunha do Senhor. Entendeu, Sansão? E aí vou dar um exemplo. O que o salmista vai dizer? Se eu subir ao mais alto dos céus, Salmo 139. Se eu for a mais profundeza, quando Elias se esconde na caverna, o que acontece? Deus o encontra. Jacó está fugindo, está sozinho. O que acontece? Deus se apresenta. E hoje o Espírito habita em nós, a ponto de o Senhor Jesus, quando vai falar sobre oração, ele vai dizer, Mateus 6,6, entra onde? No teu quarto e ora o quê? Sozinho, em secreto, entre você e o teu Pai. Isto é, Deus está sempre presente. Aqui o que ele está falando é da autoridade que ele deu à igreja. Se a igreja concorda com algo que é concordado no céu, Deus está presente. Ele pega 2 ou 3 pessoas, porque ele está falando para o pessoal que entende toda a Torá, é o pessoal judeu. Quando ele fala isso, o pessoal rapidinho lembra de Deuteronômio 19:15. Quando o escritor dos Hebreus está escrevendo, ele está escrevendo para quem? Para os hebreus, para o pessoal judeu. Então o que ele também faz? Usa a mesma passagem para dizer, olha, tendo testemunha que está em consonante, está em sinfonia com a canção dos céus, Deus ele está presente. E lembra quando eu comecei o estudo, eu comecei falando que Deus responde à oração que é de acordo com a vontade dele. Por isso que, digamos, ele fala amém para quando há perdão. Ele fala amém para quando há misericórdia. Ele fala amém para quando há amor, porque tudo isso é segundo a vontade de quem? De Deus. Entendido, gente? Entendido, Celção? Entendido? Ah? Não, tem que ser agora, é no estudo. O estudo está aí.
perguntar um pouquinho, porque quase todo culto a gente ouve isso aí mesmo, né? Reunido em meu nome. Isso é uma maneira errada no caso ou não? Errada? É texto fora do contexto. Quando você tá lá na tua moto sozinho, Deus está contigo? Sim. Se tu falar, Ele te ouve? Sim. Isso aqui, qual que é isso que eu, desde o começo que eu falo isso para vocês. O texto, ele tem que estar dentro do seu contexto. Eu não posso pegar aquilo e fazer o que eu quiser com ele. Ele está dentro de uma história. Qual é a história? A reconciliação de um irmão. A gente está tentando trazer o irmão. Tentou uma, tentou duas, lembra? Tentou a terceira vez. E depois viu que o irmão não quer. Se ele não quiser, a gente já sabe, considera alguém que vai ser alcançado. Aí ele vai dizer, porque eu dei a essa igreja autoridade para ligar e desligar. E dentro dessa autoridade ele vai e busca Deuteronômio. Se tiver 2 ou 3 que testemunham sobre isso, segundo a minha vontade, eu vou estar no meio deles. É Deus falando assim, eu estou assinando embaixo. É isso que ele está dizendo. Outra coisa que eu quero falar a respeito do que nós estamos falando, eu já morei em 3 cidades diferentes, então igrejas diferentes. E eu tenho certeza do que eu vou falar aqui. Se eu tiver um problema aqui dentro da igreja metodista, e acontece com muitas pessoas, e eu não resolver esse problema aqui, mudar de igreja, daqui 6 meses, 1 ano, eu vou ter um problema lá, eu tenho certeza disso. E você ainda carrega o problema no coração. Ele não muda. Tem uma congregação lá na roça que 2 conhecidos meus mudou de igreja porque eles achavam que o dirigente queria fazer tudo sozinho, não dava muita oportunidade. Aí, na verdade, eu não falei com eles, mas minha vontade era falar, rapaz, vocês 3 têm 40, 45 anos, senta e conversa, porque eles foram numa igreja 30 km longe, e daqui a 6 meses, 1 ano, vai ter problema lá. Onde tem ser humano, tem problema. Por isso que a gente, como diz Provérbio 17, 17, como ferro afia o ferro, a gente vai moldando o outro, porque isso que é essa igreja, como que eu vou aprender a perdoar se ninguém me ofender? Como eu vou conseguir amar como Cristo se eu não conseguir me lidar com aquilo que o outro é diferente, aquilo que do outro me machuca? Porque o nosso pecado levou Cristo para a cruz. E ele fala que a gente tem que amar um ao outro como ele nos amou. E como no meio das pessoas que nos traem, que dão uma pernada na gente, que falam mal da gente, no meio disso esse povo, porque ele chega a dizer no Sermão do Monte, que amar quem nos ama, qualquer um faz isso. Mas a gente foi chamado para amar até quem nos odeia, a ponto de, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Isso isso que nos faz discípulos de Jesus, e isso que é viver nos passos de Jesus. Uma das coisas que eu mais amo, entre tantas, na palavra, é o momento da ceia, cara. Jesus sabia quem ia traí-lo, mas ele vai dizer que ele nos amou até o fim. Ele deu a ceia, ceiou junto ali com Judas, e sabendo que Judas ia falar, aquilo que tu tem que fazer, faze-o depressa. Isso é amar igual a Cristo. E isso só acontece, amigo, no convívio. As pessoas que, me perdoa a expressão, se tornam crente Nutella, é porque ainda não entendeu o que é o Evangelho. Ela entendeu o que é religião, ou foi ensinado para ela um Evangelho que tudo tem que ir muito bem. Cara, o Evangelho é para casca grossa, filho. O Evangelho é para você conseguir botar o lombo e falar assim, pode bater que eu vou continuar te amando. Esse é o Evangelho. E Jesus ainda falou, olha, vão ter tribulação, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, vão te injuriar por causa do meu nome. Está tudo que ele não enganou ninguém, ele deixou tudo muito claro. Por isso que quando a gente começou esse estudo e começou a falar sobre tomar a cruz, esse que eu digo nessa parte, ele falou, aquele que quiser. Ele não enganou, ele botou tudo assim. Se vocês lembram do estudo, a gente pegou lá Mateus 10, que lá em Mateus 10 ele já vinha falando que a gente ia ser perseguido, ele estava falando que a gente ia ter que negar, ele fala sobre pai e mãe, e aí a gente vê que em Mateus 16 ele só está aprimorando o que ele já veio falando. E aí quando ele vai dizer, aquele que quiser vir após mim, quem quiser, ninguém é obrigado. Agora se você quer, se você
quer viver nesse amor de Cristo, se você quer viver com essa graça, se você quer viver com a paz que excede todo entendimento, se você quer realmente ter teu nome escrito no livro da vida, é uma vida de renúncia para que Cristo seja formado em nós. Por isso que o título, né, não está ali hoje, mas o título é o quê? Nos passos de Jesus. Por isso que eu falo, discipulado não é uma cartilha. Discipulado não é um livrinho de regrinha. Discipulado é você olhar para Cristo e falar, é o que a gente está tentando fazer aqui. Né? Desde que a gente está aqui no começo, quem é o modelo? Jesus. Sobre quem a gente tem falado? Jesus. Essa é a pisada que a gente tem que ter. E aí ele fala assim, poxa, mas Deus que é amor. Deus que é amor foi traído. Deus que é amor foi subjugado. Deus que é amor demorou os próprios da casa dele reconhecer quem ele era. O Deus que é amor, na própria cidade dele, ele diz que ele não pôde fazer mais milagres por causa da pouca fé, a ponto de dizer que o profeta não tem honra na sua casa. Deus que é amor foi perseguido pelos religiosos, tanto que quando a gente leu Mateus 16, ele estava dizendo, olha, Deus falou para Pedro, eu vou chegar em Jerusalém, os religiosos vão me castigar e vão me levar até a cruz, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. Esse é o Evangelho. E eu tenho ficado assim, embasbacado, gente. Eu escrevi esses dias um carrossel, aquele negócio que tu bota, né, no Instagram e vai passando assim pro ladinho, que eu falava sobre apostasia. A gente tem muita dificuldade de se sujeitar ao que a palavra diz. A gente tem uma fascinação, principalmente, para acrescentar. E aí um exemplo, há uma outra religião aí, que começa a acrescentar na Bíblia, algo que não está na Bíblia. É como se Deus tivesse perdido o controle, e falou assim, essas coisas eu não vou conseguir encaixar ali para ensinar vocês. E aí ficou em outros lugares para serem buscados, porque Deus não é Deus o suficiente para ter começado e terminado aquilo que Ele entendeu que é suficiente para a gente. A gente vai fazendo acréscimos, a gente vai pegando coisas, e aí falando aqui da gente mesmo, crente, evangélico, protestante, da reforma, a gente vai pegando coisas do Antigo Testamento que não tem mais nada a ver com o Novo, e a gente vai inserindo, porque a gente não acha que só Jesus basta. A gente acha que a gente tem que incrementar o negócio para o negócio ficar à vera. A gente não entende que Jesus basta. Que Jesus é Deus encarnado, que Ele ensinou, instruiu. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Que todos os ensinamentos dele é para que a gente tenha a mente do Pai, a fim de que, pedindo ao Pai, se realize tudo segundo a vontade dele aqui na terra. Mas é sempre segundo o Pai. Mas a gente tem muita dificuldade disso. A gente quer escrever uma Bíblia dentro da Bíblia. A gente quer tirar aquilo que a gente não gosta. E não é. Eu creio piamente no que Paulo diz, no que Pedro diz, que isso aqui foi inspirado pelo Espírito Santo. E ai daquele que acrescentar ou que retirar. Apocalipse termina dizendo que aquele que tirar, acrescentar, todas as pragas desse livro recairá sobre a pessoa. Mas a gente tem muita dificuldade. Como isso? A gente acha que perdão é uma escolha. E eu quero pelo menos chegar até o final do 18, porque na verdade a gente vai terminar no 19 falando sobre perdão. Mas eu quero te pedir para voltar aí ao capítulo 18 de Mateus. A partir do verso 21. Por causa do horário, eu vou lendo e vocês vão acompanhando. Não vou pedir ninguém para ler, não. Eu vou lendo e vocês vão acompanhando, pode ser? Mateus 18, 21. Eu só vou fazer uma recapitulação rapidinho com vocês, tá? Em Mateus 17, perdão, Mateus
17, ele vem contando toda a parte da luta dele, né? 16, 17, com os fariseus. Aí no 17 chegou a transfiguração, que a gente não falou ainda do 17, a gente vai falar depois, mas bem lá para frente. Aí tem a cura do endemoniado. Mas quando a gente foi para Lucas, para contar essa mesma história lá em Lucas 9, vocês lembram que a gente leu Lucas 9? Deixa marcado aí Mateus 18, dá um pulinho lá em Lucas, só para vocês recordarem que a gente foi lá em Lucas 9 para pegar essa mesma passagem. E em Lucas 9, essa mesma passagem, ele vai dizer sobre a confissão de Pedro e tal, só que antes ele vem trazendo a parte dos irmãos, a cura do endemoniado. Aí quando ele vai falar sobre o poder de Deus, ele chega na confissão de Pedro, a multiplicação dos pães primeiro, depois a confissão de Pedro, e tudo isso, tanto no 9 como no Mateus 16, ele vai estar falando sobre perdão, sobre reconciliação. Aí quando a gente chega no 18, aí no 18 a gente vai ler no 20, a partir do 20, cadê? Me perdi. A partir do, é que eu estou em Lucas ainda. Quando a gente chega agora em Mateus 18, 21, que ele tinha acabado de contar a história do irmão que a gente precisa reconciliar, que a gente precisa restaurar. No 21 agora ele vai fechar nesse episódio de perdão de um para com o outro, ele vai fechar a parábola do servo impiedoso. Pelo menos é assim que está não sei se vocês têm outro título aí. Aí ele vai dizer assim, ó: então Pedro aproximou-se de Jesus. O que significa esse então? Uma continuação, um segmento do mesmo raciocínio anterior. Aí ele vai dizer, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Lembra que Jesus estava falando sobre o quê? Perdão. E aí Pedro vem e coloca essa. E Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. E aí a gente teria que ir lá no Velho Testamento, mas eu acho que a gente já falou bastante sobre perdão, mas é só para a gente entender. 7 tem a ideia da perfeição, da plenitude, daquilo que não tem que ser mais acrescentado. E aí no Velho Testamento, quem lembra da história de Caim? Lembram? Quando o Senhor amaldiçoa Caim e Deus fala: se alguém quiser se vingar, o que vai acontecer com ele? Que 7 vezes ele vai ser a pessoa que quer se vingar do que Caim fez, será 7 vezes castigado. Então isso tudo está na mente de Pedro, porque ele é um cara judeu. E aí Pedro vai falar: poxa, eu vou botar esse negócio lá em cima, né? Assim, 7 já é pleno, 7 tem a história lá de Caim. Aí ele fala 7 vezes, Jesus vai e fala: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus está fazendo aqui? Pedro já botou no ápice, né? Ele botou naquilo que é pleno, ele botou lá em cima. E vem Jesus, pega isso lá em cima e joga. Não tem, é que eu não estava querendo falar. O perdão, ele não tem limite. Não tem limite. Sempre o perdão, ele tem que estar nas nossas mãos para a gente oferecer para alguém, para quem precisa. Porque lembra que a gente comentou? A pessoa que erra é ela que na verdade precisa de misericórdia, de graça. Eu errei com o irmão Josias, lembra que eu dei esse exemplo? Se eu errei com ele, quem que precisa de misericórdia? Sou eu, porque quem está fora da vontade dos planos de Deus não é o Josias que foi ferido, mas sou eu quem o feriu. Então Jesus coloca isso lá em cima. Aí ele vai dizer: por isso o reino dos céus é como um rei. Preste atenção nisso, gente. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos.
Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua mulher e seus filhos, tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele e ele lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários é um pagamento de 100 dias de trabalho. Um denário é um dia. 100 denários, 100 dias de trabalho. Que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão. Me perdi, peraí. E sim. Até que, gente, meu óculos novo vai estar chegando, tá? Até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, seu senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Precisa de explicação isso? O que ele está dizendo? Quem aqui é quem? Então, vem o Senhor, nós somos esse primeiro que recebeu o perdão de uma dívida que a gente não tinha como pagar. Lembra? Podia pegar a esposa, filho, tudo e não dava para pagar a dívida. Aí me perdoou. Aí eu vou pegar a história da Rebeca. E aí eu vou e não perdoo a Rebeca, que em comparação ao que eu devo a Deus, não é nada. Alguns dizem que seria mais ou menos 50 anos de trabalho que esse cara que foi perdoado primeiro devia. Mas isso era 50 anos sem ele ter direito a nada. Ninguém vai trabalhar e não conseguir comer e vai continuar trabalhando. O que vai acontecer? Ele vai morrer. E o outro, ele devia 100 dias de trabalho. Aí um é perdoado de uma dívida que não pode pagar. Porque eu vou vender família, eu vou vender tudo. E está dizendo que não dá para pagar a dívida, não dá. Não é que eu vou vender e vou pagar, não. Eu vou vender e vou continuar devendo. E aí ele recebe o perdão. Aí eu vou lá, fui perdoado e encontrei Rebeca. Que o máximo que ela fizer a mim nunca vai ser comparado com todos os meus pecados já cometidos e os quais eu ainda cometerei até que Jesus venha. E aí eu recebo o perdão e não sou perdoado. E você viu como que termina a história? Ele vai ser preso, vai ficar com os torturadores e vai ficar preso até pagar a dívida. Lele, a dívida tem como ser paga? Se até pagar e não tem como ser paga, e ele está com os torturadores, ele vai ficar ali quando? Condenação eterna. E você vê que Jesus ele só vai aprimorando, porque quando aqui mesmo no livro de Mateus ele ensina o Pai Nosso, a gente já falou isso aqui hoje. Se não perdoamos, não somos perdoados. Aí agora ele pega esse negócio e fala assim: eu vou desenhar para vocês entenderem. Eu vou pegar agora, botar um quadro, vou pegar aí a IA
e pedir para ela fazer um trem bonitão, para ver se vocês entendem. Aí ele está falando, Pai, perdoa uma dívida que vocês não têm como pagar. E como vocês não vão perdoar uns aos outros? E se vocês não perdoarem uns aos outros, vocês vão ser jogados, aquela dívida toda, ela vai voltar para a tua conta. E ela voltando para a tua conta, tu vais ficar com os torturadores até você conseguir pagar. Mas como paga uma dívida que não tem como pagar? Porque hoje, na nossa lei, ela diz, né, que o cara que não paga a pensão, ele vai preso. E aí tem os caras que não pagam porque não querem mesmo, mas tem uns que não pagam porque estão desempregados e tal. E aí na minha cabeça eu falo, pô, mas se o cara está preso, como ele vai trabalhar para pagar? No nosso dia a dia, tem alguém que pode ir lá da família e falar, olha, tem um amigo, tem alguém que pode ir lá e pagar e tira o cara. Pô, aqui não tem, amado. Aqui a pessoa vai ficar presa e o único que tinha como perdoar, que mandou prendê-lo. Ninguém mais tem como pagar a dívida. E mandou prendê-lo não é porque não quer perdoá-lo. É porque ele está falando, eu vou investir em alguém que não vai replicar a minha graça na vida do outro. Não vai replicar o meu amor na vida do outro. Não vai replicar o perdão que recebeu na vida do outro. Ele vai contra todos os meus próprios conceitos. Então, como eu vou ter alguém livre que vai contra aquilo que é o meu caráter, aquilo que é quem eu sou? Tem como ser mais claro do que isso, gente? Não tem. Então, perdão é alguém que de fato entendeu o que recebeu do Pai e agora quer esbanjar, refletir, jorrar o Pai para tudo quanto é lado. Vocês lembram quando a gente falou de Esaú e Jacó? Lembram? Que quando Jacó encontra Esaú e ele recebe o perdão de Esaú, ele fala, eu olho para a tua face e vejo a face de Deus, dizendo, olha, para perdoar assim, tem que ser alguém que está ligado com o Senhor, está entendendo a misericórdia e a graça de Deus, do contrário, não teria como perdoar. Então, se tem um momento que a gente porque para mim, né, na prática, amor e perdão estão sempre ligados, porque se eu amo como Cristo, logo eu perdoo. Se eu perdoo é porque eu amo. Mas aqui o Senhor está trazendo isso para uma consciência. Poxa, olha o montão de perdão que você recebeu. Como você não vai perdoar um pedacinho? E é Deus falando, olha para quem eu sou. Eu sou alguém que sou santo. Eu sou alguém que não erro. Eu sou alguém que sou amor. E por amor, eu enviei meu filho para morrer por você. E com você não é nada disso. E eu que sou tudo isso e erram contra mim, eu perdoo. Você que não é nada disso, erram contra você, você não quer perdoar. Olha a matemática. É como se a gente virasse para o outro e falasse, olha, eu sou um melhor juiz do que Deus. Porque eu não vou perdoar quem Deus perdoa. Olha a loucura. Tem gente que fala, né? Não, quem perdoa é Deus. Um não cristão falar isso, a gente entende. Agora, alguém que recebeu perdão e foi chamado para perdoar e não perdoa, ele está indo contra o Deus que o perdoou. Mas o nosso eu se incha e a gente fala, não, eu sou melhor. Dona Inês que fala aqui, filho. Tem o pessoal de casa, homem de Deus. Então, mas tem o pessoal de casa, uai. Assim como quem perdoa, ele está demonstrando que tem o Espírito Santo na vida dele, Deus na vida dele, né? Porque ele está exercendo uma longanimidade, né? Perdoar por várias vezes é só quem tem o Espírito Santo mesmo, é só
Se não tiver, não consegue, né? Tem muita gente, nós, assim, como seres humanos, às vezes estamos dentro da igreja e não temos essa capacidade. Mas porque não é joio, né? Na verdade, né? Porque aquele que perdoa de verdade é só quem tem Deus na vida. Se não tiver, não adianta. O perdão é divino. não tem. A gente, por a gente mesmo, a gente é egoísta, a gente é vaidoso, a gente é orgulhoso, a gente é soberbo. Se ferem a gente fica igual Siri na lata. Não, quando é irmão, a gente aceita. O problema é liderança com liderança. É pastor com uma liderança. Briga feia e não se perdoaram. Passaram-se o tempo, esses dias foram no casamento aí, um entrou no direito e entrou na esquerda, para não se encontrar. Os dois estão no púlpito. Então, aí... Como é que explica isso? Então, explica. A Bíblia explica. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Mateus 7, 22. Mas como começa? Muitos naqueles dias chegarão dizendo, Senhor, em teu nome, profetizamos, expulsamos demônio, curamos enfermo, fizemos cambalhota, demos uma bicicleta com uma perna só. Fomos até pastor. E aí Jesus vai falar, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, Marluz, o que Cristo veio fazer com a gente é falar, o caminho é esse. Por exemplo, Saul deixou de ser rei? Não, mas na metade, não, ele só foi quando ele bateu as botas. Morreu como rei. Mas o Senhor já o havia rejeitado em vida. Mas falou para ele, continua aí sendo, vamos trazer por dia de hoje. Continua aí sendo pastor, continua aí sendo presbítero, que raio que for, continua aí. Mas Deus já havia rejeitado. Dava tempo de Saul se arrepender? Dá tempo ainda dessa rapaziada toda se arrepender? Dá. Mas não quer dizer que vai. E aí eu volto ao que eu escrevi esses dias, tirando lá de Hebreus, né? Que vai dizer sobre a apostasia. O que é? Não sei se vocês leram o texto, né? Tá lá. O que é apostasia? É rejeitar mesmo a Deus. É decidir viver uma vida em oposição à vontade de Deus. Não é porque não sabe, não quer. Não é porque não crê, é porque não quer. Eu assim, me ensina muito, eu ia falar, eu gosto muito. Mas quando Paulo fala de Demas, vai falar, Demas amando o presente tempo, o presente mundo, dependendo da tradução, me desamparou. Pois tu vai ler a história, Demas caminhava com Paulo, foi ajudador de Paulo. Paulo fala, aí tem uma outra tradução que eu mais gosto, amando o presente mundo, me abandonou. A escolha vai ser sempre nossa, sempre. E agora, ninguém engana o Senhor. A gente engana a gente mesmo, a gente engana um ao outro, mas ao Senhor ninguém engana. Então, assim, quando esse estudo, né, a gente já está terminando por causa do horário, esse estudo eu creio muito que foi Deus que me deu, se vocês verem, né, não escrevo nada, não tem nada de outro livro, porque chegou um dia que eu entendi que não tem como a gente ser discípulo do Senhor Jesus, porque Ele nos chamou para ser discípulos, Ele não nos chamou para sermos cristãos. Eu pregando aqui, eu falei, a palavra cristão aparece 3 vezes na Bíblia. A palavra discípulo, se eu não me engano, são 76 vezes. Quando Ele envia os seus, Ele fala o quê? Indo fazei discípulos. Ele não falou ir fazer cristão. O que é discípulo? É quem aprende a disciplina do mestre. Quem é o mestre? Jesus. Então nós fomos chamados para sermos disciplinados, instruídos, ensinados por Cristo. O modelo é Ele. Então quer dizer, como eu vou falar que sou discípulo de Jesus se eu não perdoo? Como eu vou falar que sou discípulo de Jesus se eu não amo?
Como eu vou falar que sou discípulo de Jesus se eu não vivo cheio de misericórdia, graça, bondade, longanimidade, benignidade, que a gente vai falar sobre tudo isso quando a gente falar sobre o fruto do Espírito em relação ao outro. Como? E aí, por isso que, voltando a Mateus 16, a partir do 24, é negar a si mesmo. O que é negar? Aquilo que eu tenho e Jesus não tem, eu não posso ter. Tomar a cruz. Aquilo que Jesus tem, eu não tenho, eu preciso ter. E é óbvio, né? Quando a gente fala de perdão, a gente começou o estudo assim, a gente está falando de amargura, rancor, lembra? Então, quer dizer, isso sai para entrar o perdão. E a gente vai terminar a semana que vem, aí eu já vou fazer o link, que depois entra a parte do casamento. Quando vai falar sobre a questão do divórcio. E aí eu vou terminar nisso daí falando sobre perdão. A gente vai terminar perdão falando sobre casamento, falando sobre divórcio. Porque é onde a história continua. E aí depois disso aí, a gente vai entrar direto no fruto do Espírito, porque aí no fruto do Espírito já engloba um montão de outras coisas, mas sempre com isso na mente. Quando eu estou falando com aquilo que eu tenho que ter, logo, aquilo que é oposto a isso, eu tenho que tirar. Então, à medida que eu vou tirando, eu vou colocando, à medida que eu vou colocando, eu vou tirando. Porque isso é ser discípulo de Jesus, é imitar o Mestre. Isso tem a ver com religião? Não. Tem a ver com a vida com Cristo. Isso tem a ver com denominação? Não. É vida com Cristo. E aí eu termino só para a gente pensar, quem está na igreja perseguida, Nigéria, os missionários principalmente que vão para esses lugares, Congo, Uzbequistão, Coreia do Norte, tu acha que esse pessoal que está lá, esse pessoal está preocupado com o título de uma denominação? Eles estão, gente? Eles estão preocupados com algum tipo de ritos, de rituais ou algo do gênero? Não, nada. Eles querem encontrar alguém e falar de Jesus. Eles querem se reunir, e como eu orei aqui no começo, embaixo da terra, dentro de uma caverna, na casa, no sótão de alguém, e poder adorar ao Senhor, lembrando do salmista que disse, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, e ali traçar planos para quê? Para continuar pregando a Cristo. E esse pessoal, quem conhece aí um pouquinho, eu não sei se já falei aqui, gente, leiam, entra lá na internet, coloca lá, Portas Abertas, e siga Portas Abertas, vocês vão tendo informação sobre a igreja, informações, melhor dizendo, sobre a igreja perseguida. Quem criou essas coisas fomos nós. Temos que ter um lugar para congregar, é claro. A Bíblia deixa claro, não deixei de vos congregar. E nessas congregações a gente foi criando normas, principalmente humanas, para poder também depois virar a denominação. Mas quando Jesus ele vai resumir tudo, ele vai dizer, amar o seu próximo e amar o seu Deus. Se a gente amar, precisa de regra? Vamos pensar rapidinho. Se existir amor, precisa de regra? O que faz o motorista aqui, cachoeiro, ele parar quando a pessoa está atravessando na faixa de pedestre? Agora, se não tiver a faixa de pedestre e a pessoa estiver atravessando, será que aí a gente para? Só a regra, só a lei quando falta o amor. Porque quando tem amor, vão começar por dentro de casa. Tu não precisa falar para os filhos o que eles têm que fazer. Eles vão fazer por amor. Como o pai faz em relação aos filhos, seus filhos mandar fazer nada. Esses dias chegou, a Rebeca fez aniversário dia 22. Esses dias chegou lá um presente que a mãe tinha comprado, e eu nem sabia. Aí chegou pela internet,
Aí eu fiquei olhando assim para minha neguinha, né? Às vezes abre mão de alguma coisa para ela para agradar os filhos. Alguém manda aí a gente fazer isso? Por que a gente faz em relação aos filhos? Por causa do amor. Mostrou a reportagem, um cara de moto foi roubar um casal de moto, não sei se vocês viram. Aí quando foram atirar, o cara entrou na frente da esposa. Por que o cara fez isso? Por amor. Se amor não tem regra, cara. Entrou 2 senhorinhas no meu ônibus essa semana. E elas andam muito junto. Aí eu falei assim, já vai passear, né? Brinquei com elas. Aí uma falou assim, as duas bem fraquinhas assim, falou assim, não, eu estou indo levar ela no médico, o vizinho é para essas coisas, ela falou comigo. Se amor não há regra, não há lei, cara. Por isso que Jesus pega as 613 e resume em 2. E todas as 2 falam sobre amor. A gente só tem regra porque a gente não ama como Cristo. Porque se a gente ama, é todo mundo querendo servir um ao outro. Se a gente ama, é um querendo agradar o outro. Se a gente ama, acaba a picuinha. Só tem picuinha porque não tem amor. Picuinha porque a vaidade fala mais alto, quer ter razão, quer desfazer do outro, quer se achar melhor. Não tem. Mas eu sei que a gente vai lutar para isso. Amém, amados? Essa é a nossa caminhada em nome de Jesus. Então, semana que vem a gente termina, com a graça de Deus, falando sobre Mateus 19. Aí na